Voltando aqui à aula, só para animar vocês, né? Como eu disse, tem gente que tem samba para sambar ali agora, mas no gás de que futuramente, além de mudar a realidade de vocês pessoal, né? Estamos aqui na luta para que a gente forme lugares de fala e lugares de poder que possam, né, dar uma luz no coração, no nosso coração aí, pelo contexto político e social que a gente vive, né? Então, foquem nisso e força, que a gente precisa de vocês também. Então, tipos de tutela. Vamos lá. É um dos itens e tem a ver com o que a gente está falando. São várias classificações que são possíveis, tá? Quando a gente fala de tutela. Voltando na primeira aula, o que a gente viu? Que tutela jurisdicional é um nome que se dá hoje, é quase um sinônimo, quase não, é um sinônimo do direito de ação, ou sobre o que é ação. Então, a ação nada mais é do que se exigir, na visão atual e moderna, é se pleitear e exigir, né, a proteção de um direito, não um direito necessariamente estatal, mas um direito que está aí em alguma lei, você pedir para o Estado, no sentido aqui dessa relação jurídico-processual, você pedir para o Estado dar proteção a esse direito. Então, tutela é isso. E aí tem a ver com a que a gente discutiu de jurisdição, porque é justamente como que o Estado vai fazer isso, até quando, qual é a função, como ele tem que realizar essa tutela, tem a ver com essas discussões de jurisdição. Então, está tudo junto. Mas agora a gente entra aqui para umas questões que a gente vai falar um pouquinho mais do CPC e trazendo aí a teoria para o que está no código. Bom, a gente pode classificar esses tipos de tutela jurisdicional, esses tipos então de ações, de várias formas. Eu separei aqui, peguei bastante do Daniel Amorim, se eu não me engano, fui pegando as principais classificações, tá? Então, quando a gente está falando sobre crise de certeza do quê? Do próprio direito. A gente, então, está falando sobre esses nomes, tá? Então, a gente vai ver que dá para classificar de outra forma a partir de outra perspectiva, se a gente vai olhando outra coisa. E aí a gente vai ver que elas não são opostas, às vezes a gente vai ter um nome desse junto com o outro, tá? Que a gente vai vendo. Então, é só formas de se olhar essa tutela. Então, quando essa crise da situação jurídica, da relação jurídica, uma crise de certeza relacionada a se há ou não direito, você quer apenas uma declaração do direito, a gente chama, então, que é o 1 ali, tutela declaratória, que é a crise da própria situação jurídica. Você quer saber se você tem ou não o direito e só. Você quer que o juiz apenas declare se você tem ou não esse direito. Está lá no artigo 19, tá, do CPC. Então eu vou ler aqui para vocês. Eu vou explicar um pouquinho melhor dando exemplo. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração 1. Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Tá? Então, esse inciso 1 do artigo 19, o 2 não tem a ver com a aula, tá? Então, só 1. Esse inciso 1 diz que é possível uma tutela meramente, puramente declaratória. Vou dar alguns exemplos. O primeiro é, por exemplo, bem manjado, que todo mundo fala, que é fácil de se entender, que é a da investigação de paternidade, no exemplo 1. Então, quando você pede que o juiz extingua aquela crise de certeza a partir de uma declaração, se aquela pessoa é ou não pai do fulano e da fulana, você quer uma declaração do juízo. Se você já vem e fala, a partir dessa, eu quero a investigação de paternidade, mas tudo que, a partir de uma resposta positiva, ou seja, a partir do momento que ele é pai, eu também quero tudo que essa relação jurídica pode me dar. Então, eu vou pedir, por exemplo, alimentos. Isso já não seria uma tutela declaratória. Hoje a gente pode acumular, como eu falei na aula passada, hoje a gente tem um processo sincrético, que as coisas não são tão mais rígidas, a nossa ideia é nada formal, nada, né, científico como era. Então,
a gente poderia acumular, mas essa tutela aqui, esse pedido já é um pedido condenatório, né? Esse pedido a alimentos. Mas a investigação de paternidade em si é uma declaração. E aí o artigo 19, inciso 1, nada mais diz, porque, gente, o CPC ele é bem prolixo, tem hora que ele precisava ficar quieto também, fala muita coisa. Entendeu? Então eu não precisava dizer que é possível só meramente declaratória, mas como há umas discussões aí teóricas sobre se ainda existe a tutela declaratória, se a jurisdição pode ou não dar, eles colocaram aí para colocar. Mas o que está dizendo aí que é possível, então, o juiz só tirar. Agora a crise de certeza acabou. O exemplo 2 é do uso capião. O uso capião, ele é uma forma originária de aquisição de propriedade. Tem os tipos lá, não aula de uso capião, né? Mas tem lá o uso capião ordinário, extraordinário, rural, urbano, na Constituição e em algumas leis. A regra, por exemplo, do uso capião extraordinário: 15 anos de posse de um imóvel, né? Pode ser não precisa ser pacífica, mansa. Você tem 15 anos no imóvel, aquela propriedade já é sua, caso não haja oposição. Em 15 anos. Porque é uma forma originária de aquisição de propriedade, que eles chamam assim. Porque mesmo que não haja uma declaração por meio de uma sentença, a partir de 15 anos, sem oposição, aquilo já é seu. Você já é proprietário. Ou seja, o fato origina o seu direito. E se aquilo aconteceu, você já é proprietário. Mas pode haver casos em que há uma crise de certeza e você precisa do judiciário para ir lá dizer: realmente você é o proprietário. Então você entra com uma ação só pedindo para o juiz declarar uma coisa que na verdade já existe. Só que você quer ali que o juiz diga que é seu de verdade. Tá? Então, esse é o 3, então precisa de situação? Não, é que tudo eu estou falando da tutela declaratória, é o exemplo 2 da tutela declaratória. Eu dei o exemplo da paternidade e agora eu estou dando do uso capião. São exemplos sobre o que é simplesmente declarar o direito e não condenar, e não, como a gente vai falar, executar, o que é só declarar. Aí esses são exemplos para ilustrar o que seria o juiz só dizer. Então o uso capião ele é utilizado como exemplo porque o juiz não está constituindo a propriedade para uma pessoa, ele só está declarando que aquele direito, que aquela propriedade que já era dela pelo fato, ela existe de verdade. Outro caso é a consignação em pagamento, também utilizado aí como um exemplo de tutela declaratória. Na consignação de pagamento, embora a pessoa vá lá e coloque o valor, vamos supor, né, que pode ser consignação de chaves, por exemplo. Eu vou colocar consignação em pagamento mesmo, de quantia certa. A pessoa não quer receber, você vai lá no judiciário, existe um procedimento especial para isso, mas, enfim, você vai e deposita em juízo aquele valor que a parte não quis receber porque você acha que é o devido. O que o juiz vai fazer? O juiz vai declarar, você tinha que ter depositado, você não tinha que ter depositado. Então, é só o juiz declarando se você tem ou não esse direito. É minoria, porque hoje, geralmente, mesmo que você peça uma tutela declaratória, você vai vir com outro pedido, pedindo outras tutelas, porque, geralmente, a declaratória, no dia a dia, não é suficiente para tudo que você quer com uma ação, tá? Então, veja, uma ação pode ter várias tutelas. Ela pode ter uma tutela declaratória, como também a gente vai ver outros tipos de tutela, ou seja, outro tipo de pedido, né, de proteção pelo Estado. Agora eu vou para o 2. Esqueci de falar do 503, parágrafo 1º. A ideia do curso, né, pelo que eu vi que foi me passado, depois vocês vão passar por tudo isso, vai ter aula sobre execução, cumprimento, aqui é mais introdutório. Mas não vou deixar de falar que no 503, parágrafo 1º, está lá. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, ou seja, que decidir, né, o procedente ou improcedente, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Aí o que tá, depois eu vou traduzir para vocês o que isso quer dizer. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial decidida expressa incidentemente no processo C. Aí eu ainda o inciso 1.
Não, aí são as hipóteses. O que é isso? Aquele caso, se as questões incidentais fazem coisa julgada. Por exemplo, se você só pede alimentos, mas precisa de uma investigação de paternidade, que é uma tutela declaratória. Só que você não pediu isso expressamente lá nos pedidos. Todo mundo que fez OAB lembra que você não põe aquele raio de pedido, perde ponto. Então, o pedido, porque na verdade é ali que o juiz vai ter que decidir. Vamos supor que você não pediu a investigação de paternidade. Mas para saber se você tem direito ou não aos alimentos, que foi seu único pedido, é necessário fazer uma investigação de paternidade. Isso vai ser colocado como questão prejudicial, incidental. Tá? Então, uma coisa, o que é prejudicial? O juiz precisa decidir sobre aquilo para chegar no mérito. Mas não é aquilo que é o objeto do processo, não foi aquilo que você pediu. Nesse caso, se você não pediu, mas o juiz tem que decidir aquilo para chegar naquilo, isso daí faz ou não coisa julgada? Ou seja, depois eu posso decidir isso novamente, porque o que a coisa julgada faz? A coisa julgada, né, ou seja, você não pode discutir a questão nos limites do dispositivo, né, fundamentos e motivos não fazem coisa julgada, e, além disso, você tem que ter a temática e o pedido bem definido, como a gente disse. Nesse caso, que você não pediu, aqui está dizendo assim, se essa questão prejudicial, 503 está dizendo, se essa questão prejudicial, o parágrafo primeiro, né? Se essa questão prejudicial, ela foi decidida expressa e incidentalmente no processo, e aí ela fala, se dessa resolução depender do julgamento do mérito, ela faz coisa julgada. Ou seja, mesmo que não foi pedido, mesmo que o juiz tenha decidido de forma incidental, ele nem colocou isso no dispositivo da sentença, se essa questão incidental for, por exemplo, de acordo com o inciso 1, essencial para o julgamento do mérito, ela faz coisa julgada. Então, nesse exemplo, mesmo que você não pediu investigação de paternidade, você pediu alimentos, mas o juiz precisa de saber se você é pai ou não para dar os alimentos, ou seja, é uma questão essencial para o julgamento do mérito, mesmo que isso não esteja no dispositivo, ou seja, não esteja lá no final da sentença do juiz, isso faz coisa julgada. Ou seja, você não vai poder discutir se é pai ou não. Veja, é lógico até, né? Ele está dando alimento e depois ainda o outro que é pai. Então, assim, é fácil até, mas é que essas nomenclaturas... Mas aqui, depois tem outras discussões sobre isso, mas é uma grande novidade porque eles tentaram facilitar, porque antes essas questões incidentais quase nunca faziam coisa julgada. E aí eles tentaram flexibilizar e há algumas discussões sobre isso, mas hoje o importante é saber que o 503 possibilita alguns casos em que questões incidentais que não foram as principais, não foram pedidas, mas elas são essenciais para que o pedido seja julgado, eles vão também fazer coisa julgada e depois sobre eles, então, não vai poder ser discutido, né? Porque um dos efeitos da coisa julgada é a imutabilidade da decisão. É mais complexo, é coisa mais para frente, mas já fiquem aí com isso. Crise de inadimplemento, agora o 2, né? Eu pus uma interrogação. Por quê? Porque antes eles separavam o inadimplemento relacionado às obrigações de pagar quantia com o das outras obrigações, como obrigação de dar coisa certa, obrigação de fazer ou não fazer. Eles separavam isso e cada uma tinha consequências diferentes. Aí eu lembro que eu falei, mas hoje mudou, o CPC vem para trazer menos formalidade ao processo, tentar não ficar teorizando, já está noutra fase de processual. Hoje em dia a gente não separa tanto essas ideias. Então, na verdade, em vez de separar entre, como chamava isso antigamente, tutela condenatória estrita e lato sensu. Hoje a gente chamaria tudo de tutela condenatória. O quê? Tanto aqui para tutelas condenatórias que não forem satisfeitas, elas vão ser tutelas executivas, né? Mas elas podem ser
voluntariamente satisfeitas. Como assim? Então, o juiz vai e fala, condena, você deve pagar alimentos. Isso é uma tutela condenatória. Caso haja uma crise de inadimplemento disso, ou seja, voluntariamente a parte não foi capaz de fazer o que o juiz disse, aí a gente entra para uma crise de satisfação. Então é a mesma coisa. Tipo, eu coloquei só para vocês entenderem, se vocês virem que houve uma discussão já, que como inadimplemento sendo diferente de satisfação, mas hoje é tudo crise de satisfação. Não foi satisfeito o direito, seja ele um direito que o juiz decidiu ou algum direito que ele já era autoexecutável. Como que ele vai ser autoexecutável? A gente vai ver aqui, quando tiver título executivo extra ou judicial, né? O judicial seria, por exemplo, a sentença. Então, se você tem formas de fazer com que haja satisfação, a gente está falando então de tutelas relacionadas à crise de satisfação, tutela executiva. Hoje a tutela executiva, então, ela encerra tanto essa fase procedimental, que é o cumprimento de sentença, que antes era separado, você tinha que entrar com outro processo, não existia o cumprimento de sentença no mesmo processo. Veio então com uma lei de 2005, mas que foi aperfeiçoada e hoje está no código já separado. Então, hoje a gente tem essa fase procedimental, então não no próprio processo. Então o juiz decidiu alguma coisa, a parte naquele processo mesmo não cumpriu de acordo com o tempo que o juiz determinou ou que o próprio direito determinou, você pode entrar no mesmo processo com essa fase de cumprimento de sentença. Onde vai estar as regrinhas sobre isso, onde estudar? 513 e 538. Quem já manjar alguma coisa, não estiver tão perdido em processo, porque assim, processo é lógico, é chato, né, véspera de feriado, ou até quem está assistindo, está estudando 1000 coisas, parou, foi na geladeira já, comer 7 vezes antes de ver o resto do vídeo. O que acontece? É muito conceito misturado com a fala, então é chato. Mas quem já tiver um pouquinho mais adiantado, estiver entendendo, eu já sugiro que dê uma olhada nesse cumprimento de sentença, sabe? Comece a ler esses artigos, porque precisa começar a ler a lei. Depois vai entendendo mais junto, mas vai lá, o que fala? Não precisa ler todos, tipo, lê 3 artigos, fala, eu quero entender o primeiro artigo. E fica lá sobre o artigo, aí vocês vão falar assim, mas não faz sentido, às vezes não faz mesmo. Vocês vão descobrir, como vocês sabem, processo, descobrindo que tem muita coisa que ou é muito óbvia, ou que eles criaram isso, sabe? Essa sensação é a sensação de vocês estão no caminho certo. Então, mas não tenham medo de tentar entender por você mesmo a partir da letra da lei, tá? Se tiver um tempinho, então, sugiro que esses artigos vocês deem uma olhada. Processo autônomo, tá? Execução. Só para recapitular. Então, a crise de inadimplemento são as obrigações, independente de quais sejam, é isso? Sim. Graça de fazer? Sim. Ah, sim. Pode dizer que é obrigação não. Mas não era assim, mas agora você pode dizer que é. O processo autônomo aqui, né? Então você precisa, para você iniciar um processo já na fase de execução, ou seja, para já satisfazer o direito, sem o juiz antes declarar ou condenar, então o que acontece? Você precisa de ter um desses títulos executivos, que é o 784. A exceção, como vocês vão ver num procedimento específico, seria a monitória. Mas aí também vocês vão ter aula sobre procedimentos especiais. Aliás, já está lá, quem quiser, eu dei monitória no curso passado. Estou lá no YouTube já. Beleza. E crise de perigo. A monitória está dentro da crise de perigo? Então, por isso que eu falei que essa separação, tipo, estava na doutrina e tá, mas inadimplemento é satisfação, né? Você quer satisfazer uma obrigação não cumprida. É que antes eles separavam inadimplemento para a obrigação de pagar quantia e para as outros tipos de obrigações eles colocavam como crise de satisfação. Sim, mas a monitória não vai dentro do item 2, crise de inadimplemento, é isso? Sim. Mas hoje, acho que na próxima slide eu nem vou colocar isso. Eu colocaria tudo como crise de satisfação, tá? Porque no fim você tem uma crise Sim, é porque dessa forma você ainda está separando, né? Como eles separavam o tipo de obrigação. Inadimplemento relacionado mais à questão de pagar quantia
e satisfação em relação às outras tipos de obrigações. Mas hoje em dia a gente tem mais uma ideia de que assim, não cumpriu qualquer coisa, qualquer obrigação, você não satisfez. Então assim, simplificou um pouco. Se você quiser usar isso, não está errado. Eu só estou dizendo que isso assim, não é usado, porque isso é uma categoria. É mais no sentido assim, se você ouvir falar de tipo, tutela condenatória, vai ter relacionada ao inadimplemento na verdade, a tutela condenatória vai estar relacionada a pedir para o juiz o adimplemento de uma obrigação. Caso haja uma crise nesse inadimplemento, vai ser tudo executiva, se for ver. Tá? Tá meio confuso mesmo. Na verdade, então, a condenatória, você vai pedir para o juiz uma criação, modificação e extinção de uma relação jurídica. Tá? Essa é a definição. E a partir do momento que há um inadimplemento, aí sim vem essa crise. Que aí ele separava inadimplemento e satisfação. Tá? Na verdade, eu acho que eu pulei que a condenatória é essa criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. E aí, caso haja uma crise de inadimplemento, seria aí relacionada às tutelas executivas para pagar a quantia e a crise de satisfação para as outras. Mas hoje essa separação, como eu disse, já nem existe. É tudo, quase tudo que você pode fazer nas obrigações de pagar a quantia, você pode nas obrigações de fazer ou não fazer. Então, essa separação é um pouco artificial hoje em dia. Bom, crise de perigo. A última ali que está sem número, mas seria a 4. Antes, existia um processo autônomo. Hoje a gente fala em tutela. Então, o que significa a tutela cautelar e antecipada de urgência? São todas tutelas provisórias de urgência. Então, o artigo 300 coloca lá as tutelas provisórias de urgência e evidência, tá? O artigo 300. Mas aqui, quando há uma crise de perigo, a gente está falando perigo do direito perecer sem que haja fruição. Então, você precisa ali de um adiantamento da decisão, no caso da antecipada, ou alguma forma de assegurar o direito, né, no caso da cautelar, para uma futura fruição. Está lá, então, no artigo 300. A tutela cautelar antecipada e a de evidência, elas não são difíceis. Só que eu achei que eles complicaram muito no código e acaba sendo muito pedida, né? E acaba sendo um pouco... Tem muitos conceitos aí que eles tentaram manter, mas não mantiveram, e criaram essa estabilização da tutela antecipada, antecedente, enfim. Eu acho que vocês vão ter aula com outros professores disso, acho que não precisa adiantar. Mas quem quiser, por algum motivo, também tem 2 aulas sobre isso. Então tem, sei lá, 2h30 de tutela antecipada e tutela cautelar. Também que eu já dei no curso passado. Mas não precisa adiantar, o curso de vocês vai passar, alguém vai dar essa aula. Então, não se fala mais em processo cautelar, nem processo... Na verdade, antes era processo cautelar, porque não existia processo antecipado. Era processo cautelar, que era um item próprio no CPC. Né? Hoje em dia, então, que tipos de processo a gente tem, vamos dizer assim, a nomenclatura? Hoje em dia, a gente só tem 2, que é o processo de conhecimento e o de execução. Então, antes... Então, o processo de conhecimento está relacionado a que tipo de tutela? A tutela declaratória, a tutela condenatória e também, hoje em dia, pode ter, dentro do processo de conhecimento, alguma tutela de urgência. Relacionada à crise de perigo. E vamos fazer um PT, antes era PSDB, mas PT e um azulzinho aqui.
Processo de execução, que é relacionado às crises de inadimplemento e satisfação, que hoje eu diria tudo crise de satisfação, que está ali, né? É possível também que haja tutela de urgência em algum momento, também no processo de execução. O que existia antes? Existia um processo cautelar. Mas não existe mais. Às vezes eu só falo para vocês saberem, não confundirem, mas às vezes confunde mais. Não existe mais. Hoje a gente fala em tutela cautelar, não fala em processo cautelar. Que tinha regras próprias e tal, eles tentaram juntar com também as medidas antecipadas que eles já tinham lá do 297 do Código Antigo, eles juntaram tudo e criaram uma tutela provisória de urgência a partir do 300, tá? Então hoje, se falar em processo no Código, você vai ver o processo de conhecimento geral, que é onde tem todas as regras de petição inicial, não sei o que, as regras gerais, e depois tem cumprimento de sentença, depois tem o processo de execução, tá? E aí tem a ver com esses tipos de tutela. E ali tem os artigos que são relacionados e tal. O fato de não ter o processo cautelar, a ideia é a simplificação, né? Porque não fazia sentido. E além de simplificação, veja que aqui você pode ter uma tutela de urgência, tanto no processo de conhecimento quanto de execução. Ou seja, a partir do momento em que se entendeu que a tutela de urgência é possível, porque antes a tutela de urgência, né, o processo cautelar, o procedimento cautelar de assegurar, ele era ok, mas as medidas lá do 297 eram ainda mais polêmicas. A partir do momento que eles falaram assim, é possível, e todas são de urgência, eles unificaram alguns requisitos, pegaram o que ainda tinha de diferente e simplificaram, tá? Então, não é nem só simplificação, mas também é o fato de que você pode pedir essa tutela em qualquer fase do procedimento, tanto na fase de conhecimento como de execução, recursal. Então assim, é uma tutela, não é um processo. Entende? Não é porque antes você tinha que entrar autonomamente. Então era a ideia de que você precisava realmente de um processo. Agora, não. Agora, você pode pedir uma tutela em qualquer tipo de processo. Não é um processo separado, é uma tutela. Bom, natureza jurídica dos resultados. Jurídico-materiais, Samir. Natureza jurídica dos resultados, tá? Vamos lá. A gente pode ter esse nome. Tutela preventiva ou inibitória, que então é uma tutela que tenta cessar o ilícito civil, né? Seja o ilícito continuado ou não, ou seja algo que aconteceu uma vez ou algo que está acontecendo, e é voltada para o futuro, para que nunca mais aconteça, né? Então você chama isso de tutela preventiva inibitória. Pode ser inclusive que o ilícito não tenha acontecido. Há uma ameaça de que haja um ilícito. Você pode entrar com uma tutela inibitória preventiva para então que aquele ilícito não ocorra. Mas se ele já estiver ocorrendo, você também entra com uma tutela inibitória para que ele pare, né? Então ela pode ser tipo preventiva no caso de ameaça, mas é a mesma ideia. Ela sempre vai estar voltada para que no futuro não ocorra aquilo. E a tutela reparatória ressarcitória. Tá lá no 497, tá? Depois vocês vão ali. A tutela reparatória e ressarcitória, que é voltada para o passado, né? Então, ela visa restabelecer o patrimônio do sujeito vitimado por esse ato ilícito, pela prática desse ato ilícito. Então, a tutela ressarcitória, reparatória, é o nome dado quando você pede aquele montante que não foi pago, uma tutela reparatória, ou até mesmo uma obrigação que não foi satisfeita. Mas é impossível dela ser satisfeita no futuro e você quer então transformar essa reparação em patrimônio, em dinheiro. Você não quer mais a obrigação, você quer o equivalente em dinheiro.
Então, aí, a partir desse momento, ela vira uma tutela reparatória, ressarcitória. É possível, inclusive, que haja uma tutela inibitória acumulada com um pedido de tutela ressarcitória. Não é impossível essa acumulação. Coincidência, então, se a gente for pensar na coincidência dos resultados com a satisfação voluntária, ou seja, se a pessoa tivesse feito isso, o que a gente teria, a gente vai falar de tutela específica e tutela pelo equivalente em dinheiro, que é mais ou menos o que eu já falei, ou seja, é possível você pedir para o juiz exatamente aquilo, juiz, eu vou casar, eu pedi um bolo, o bolo era para ser entregue, tal dia não foi, eu estou pedindo aqui, aí você pode até pedir uma tutela de urgência, no caso, para você ver que são só dimensões desse nome, mas é tudo um pedido só. Então vamos supor, você pode pedir uma tutela de urgência para o juiz, relacionada a uma tutela específica, porque você pode pedir para o juiz assim, olha, juiz, eu quero que esse bolo seja feito assim, para ontem. E aí você pede uma tutela específica, ou seja, está pedindo exatamente aquilo que a pessoa te daria se ela não tivesse, voluntariamente, se ela não tivesse, então, inadimplido aquela obrigação. Ou você já pode virar e falar assim, juiz, não vai dar tempo de fazer, e agora eu quero o equivalente em dinheiro, né? E custou R$300, eu quero esses R$300. Além de tudo, eu quero a reparação, porque ela, né? Então pode pedir uma tutela ressarcitória junto. E falar assim, olha, juiz, eu ainda quero que ela pague mais não sei quanto, porque eu ainda tenho dano de ir atrás de outra pessoa. Então, veja, uma tutela pode ser tudo, isso que a gente está falando, não é? É só a ótica, como se vê. Se você estiver olhando pela ótica do que está fazendo o juiz a respeito daquela situação jurídica, ele está declarando, ele está condenando, ele está fazendo a satisfação, aí você chama daqueles nomes do início, declaratório, condenatório. Se você estiver olhando o que você está pedindo em relação ao que deveria ser entregue, aí você vai falar de tutela específica ou tutela equivalente em dinheiro. Mas assim, é só nome da mesma coisa, só para complicar. É o típico só para complicar, tá? Inibitória, se você pede inibitória, tá aqui, mas é inibitória. Você pede, então, que o ilícito pare de ocorrer, que ele não ocorra mais no futuro, ou que ele nem venha a ocorrer, você sempre está pedindo uma tutela específica, não é? Porque você está pedindo exatamente, juiz, eu não quero aquela coisa aconteça mais. Então, para a coisa não acontecer mais, você está pedindo a coisa, você não está pedindo dinheiro. Agora, se você quer reparar, já aconteceu essa coisa no passado, mas eu não estou satisfeito, eu preciso ser reparado por isso, você pode pedir essa reparação, tanto pedindo que essa obrigação seja adimplida, se for o caso, se ainda der para ela ser adimplida, ou pedir o equivalente em dinheiro. Essa é a sistemática, tá? Mas depois vocês dão uma lida, é mais fácil do que parece. Se você estiver falando das técnicas processuais, que tipo de tutela a gente tem? A gente tem a tutela comum e diferenciada. A tutela comum geralmente vai ser ligada ao processo de conhecimento, que vai ser aquela que vai gerir tudo no processo, né? Que eles estão até no 700, até onde vai o cumprimento de sentença, deixa eu ver. Até o 538, por aí. Então a gente está falando de tutela comum, procedimento comum, a tutela geral. E a tutela diferenciada? A gente está falando de procedimentos especiais ou técnicas que divergem ou diferem de alguma forma dessa tutela comum. Procedimentos especiais. O que são procedimentos especiais? Olha, tem um a um explícito no CPC que vai do 539 ao 760. Exemplo, ações possessórias, a ação de consignação em pagamento que eu já falei na aula, ação monitória, que também falei, oposição, embargos de terceiro, a demarcação, divisão e demarcação de terras, inventário e partilha, tudo isso está lá. Isso aqui eu falei rápido porque vocês vão passar um por um aí nesses procedimentos especiais e até cai bastante na Defensoria Primeira Fase, procedimento especial. Então, esses procedimentos
né? Então, nesse rol do 539.770. E tem os procedimentos também que eu não falei, eu passei, de jurisdição voluntária, tá? Que eu precisava falar da jurisdição voluntária, eu não sei porque não está nesse slide, deve estar perdida mais para frente. Mas eu volto, então, na aula que vem, se não der para terminar nessa, falar sobre a jurisdição voluntária, porque era um item da jurisdição. Tá bom. Mas procedimento especial não é só o que está no CPC. Então, ele pode ter em outras leis, que está lá no B, aqui do slide. Então, por exemplo, mandado de segurança é um procedimento especial que traz uma tutela diferenciada. Tá? Então, a partir da técnica processual, você fala de tutela comum ou tutela diferenciada. Então, o mandado de segurança, as ações coletivas, tanto as ações, a ação civil pública, como as ações coletivas do CDC, ou a ação popular. A lei de locação, por exemplo, ela dá regras diferentes, então a tutela vai ser diferenciada. A lei de alimentos gravídicos, lei de alimentos, enfim, isso aqui não é taxativo, é só para exemplificar essas tutelas especiais que são diferentes das tutelas comuns. Bom, que horas são aí? 10h03? Eu vou começar, vou até 10h20 dar, né? Eu acho que mais um pouquinho, uns 15 minutos, para a gente tentar não ficar tão atrasado. Que hoje eu que atrasei também não quero puni-los. Eu tento dar uma agilizada na próxima aula, que hoje é véspera de feriado, né? Vamos lá. Isso a gente falou de tutela, às vezes esse nome, então, quando a gente vai ouvir, esse material está disponível, a gente fala, não decorei, o que é, volta, estuda, na paz, take it easy, que a gente consegue até o final do curso aprender processo civil para quase gabaritar, porque tem uma coisa muito legal de processo civil. Eu não sei o que vocês, até queria depois um feedback que vocês acham de processo civil no geral, o que vocês estão achando estudando por conta própria, o que vocês estão achando da aula, como é que é. Mas uma experiência eu posso dizer, processo civil parece muito difícil, depois que você pega o jeito, é aquela que você consegue pela lógica ir mais longe, sabe? É aquela que, quando o raciocínio jurídico vai se formando, dá pra, mesmo não sabendo tudo, você consegue. Só que isso é uma construção. Vocês vão ter tempo, vocês estão estudando, não para amanhã, vocês estão estudando. Então, eu tenho certeza que na hora que vocês avançarem com esse estudo de processo para concurso, pegarem para a lei de novo, agora mais maduros, processo é uma coisa que vai surpreendê-los positivamente e vai dar notinhas boas para vocês lá. Eu acho isso, e é o que eu senti da turma passada, que mal eles tiveram problemas de aula de professor, eu já tive que pegar eles bem lá pra frente, e a galera, assim, fez um salto de cá pra cá gigantesco. Então, o que eu peço é paciência para quem não está entendendo, para quem está entendendo e está achando repetitivo. Vai guardando, vai se questionando, que eu tenho certeza que mais pra frente tudo vai fazer mais sentido, ela vai se amarrando as coisas, sabe? Então, eu acho que é uma matéria importante e pediria essa paciência, que ela não é instantânea, mas fica fácil. Bom, então eu vou começar agora como se fosse outro tema, mas está tudo, a gente vai usar esses nomes aí, que a gente já foi falando, que é sobre os meios de solução de conflitos, né? Que é, a gente falou que a jurisdição é justamente o poder de dizer o direito do Estado, já que o Estado não permite autotutela, ou seja, já que existe um Estado que não deixa eu ir lá e matar meu coleguinha porque ele não fez aquilo que deveria ter feito para mim, eu tenho que recorrer ao Estado, né? Porque é assim que o Estado colocou o seu poder. Então, a autotutela seria essa, então, imposição unilateral da vontade aí, né, tá aí, sobre o outro, inclusive por violência. Então, o Estado fala, isso não é possível, porque a gente quer civilidade, né? Tudo que está acontecendo nesses tempos a gente está vendo, né? Mas tudo bem. Então, casos em que se é permitida a autotutela, que exceçõezinhas mais dogmáticas que caem em concurso. Então, a autotutela não é permitida pelo Estado, mas no direito, como tudo tem exceção, existem algumas exceçõezinhas, que a própria lei já permite. Então, primeiro, defesa direta da posse, que está lá no 1210 do Código Civil.
que também é chamado de desforço físico imediato, que diz que o possuidor turbado ou esbulhado, ou seja, que foi ali, ou que perdeu parcial ou totalmente sua posse, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo, os atos de defesa ou de desforço, e não podem ir além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Então veja, está dizendo aqui que é possível, caso você você perca a sua posse ou parcial ou totalmente, que é a turbação ou o esbulho, se você fizer rápido. E se você também não fizer mais do que seja proporcional ali, você pode defender a sua posse, como é que fala? A sua autotutela, né? Você não precisa chamar a polícia, você pode ali falar, sai daqui, fulano, quero que você fique aqui, né? Desde que seja proporcional. Então, seria como se fosse assim, né, a legítima defesa e o estado de necessidade do penal, como está aqui. Então, no penal, o estado de necessidade e a legítima defesa são exceções a essa ideia de vedação da autotutela, né? Nesses casos, você se autotutela. Você, no caso da legítima defesa, se autotutelou, ou seja, você pode até usar de violência e impor sua vontade sobre o outro, mas nesses casos são exceções por causa do contexto e porque faz sentido dentro da civilização de acordo com o que definiram. E o direito de retenção também do Código Civil, tem esses artigos aí, né? Retenção de bagagem, de benfeitoria. São casos em que o código, né, a lei, te dá o direito da bagagem lá, no caso de hotel, você não pagar, eles podem ficar com a bagagem, enfim. Depois vocês dêem uma olhada nesses artigos aí do Código Civil, que são casos de exceção da autotutela, a vedação da autotutela. Direito à greve, direito do trabalho. É uma autotutela, né? Você está ali tentando impor unilateralmente a sua vontade. No administrativo seria autoexecutoriedade dos atos praticados com base no poder de polícia. Então, aí já é do direito administrativo nos casos em que se não precisa de um processo, né, ao poder de polícia para manutenção da ordem e tal. Você impõe unilateralmente, às vezes até com uso de violência. E isso o direito permite, tá? Autocomposição. Então a gente falou são métodos de solução de conflitos, né? Então você pode solucionar unilateralmente até com violência, mas o direito não permite. Mas tem essas exceções aí que eu disse. Autocomposição. O que é? É outra forma, então, de você resolver os conflitos. É uma solução consensual, né? Que se baseia no sacrifício das partes. Como é esse sacrifício? Se ele for unilateral, que é o A, ali do slide, então eu me sacrifiquei unilateralmente, só eu. É uma renúncia ou uma submissão. Ou seja, renúncia é quando eu me sacrifico e renuncio o direito. Eu falo, não preciso disso, não quero. Eu teria esse direito, mas eu abro mão porque, sei lá, por motivos pessoais, mas eu não quero mais discutir isso. A renúncia, então, é uma solução consensual, né? Você decidiu, junto com a outra parte, você decidiu e você se sacrificou unilateralmente para isso. E a submissão é o contrário, né? Submissão é meio que dizer, beleza, eu tenho que pagar, eu nem vou brigar mais. Eu tenho que pagar, eu me submeti. Eu até acho que eu não deveria, mas eu estou me submetendo aqui à decisão. Então, eu estou aqui me sacrificando unilateralmente para que a gente chegue numa solução consensual. Podem haver, então, concessões recíprocas, que é a transação, o nome que se dá. Então, eu acho que tem que ser dessa forma, o outro acha que tem que ser da outra forma. A gente conversa e tenta ali chegar no meio termo. Esse meio termo é a transação, né? A gente usa sempre para ilustrar questões de dinheiro. Eu queria 1.000, ele queria pagar 500, a gente chega no 750, por exemplo. Isso seria uma forma de eu que queria ganhar 1.000, perdi 250,
O outro que queria pagar 500 pagou 250, mas resolvemos o problema, né? Óbvio que isso não precisa ser necessariamente no meio, tipo 750, não precisa ser só em relação a dinheiro, mas toda vez que houver concessões recíprocas das duas partes, há uma transação. E ela também pode ser direta entre as partes por intermédio de um terceiro auxiliar, que aí então a gente vai estar falando ou da mediação ou da conciliação, né? O artigo 165 do CPC, aliás, começa no... deixa eu ver aqui. Estava marcado aqui. Começa no 165 e vai até o 175. É um item que fala dos conciliadores e mediadores judiciais. Bom já dar uma lida, assim, cai super e tal, não. Só para se inteirar, é rapidinho, é fácil, não tem nada teórico, são regrinhas. Então, dá uma lida já, que a aula foi sobre autocomposição, você já está manjando o que está no código. Não é só isso, mas isso é o capítulo específico. Então, o que diz a mediação do 65, parágrafo 3º, por exemplo? Diz que é uma solução dada por um terceiro que tente resolver uma relação jurídica em que as partes já se conhecem e têm uma relação de proximidade anterior. Então, onde é usado muito mediação, a ideia de se usar, por exemplo, casos de família. Por quê? Qual que é essa ideia? A mediação não é uma imposição por esse terceiro de soluções. A ideia é que as partes ali meio que lavem roupa suja, sabe? Que as partes ali conversem. O mediador ele só vai estar ali para elas não se matarem, digamos assim, traduzindo. Mas o mediador ele não imporia vontades, não traria... Que tal se vocês fizerem isso? Entendeu? Sairia das próprias pessoas. E por que então tem essa ideia de que eles teriam que ter um vínculo anterior? Para lavar roupa suja precisa de ter mágoa, né? Precisa de ter uma relação mais afetiva. Então a ideia de mediação, o 165, parágrafo 3º, diz que deve ser usada, e eles dizem para ser usada, quando as partes já tiverem uma relação anterior ao conflito. E a conciliação, as partes podem já não ter nenhuma relação, ter uma relação só por causa daquilo que elas estão brigando, e esse terceiro, ele pode inclusive palpitar, né? Não tem tanta ideia de lavação de roupa suja, e sim de tentar chegar numa solução consensual. Como a gente vai ter a autocomposição? Quando? Né? De acordo com o CPC e o nosso direito civil. Precisa de ter partes capazes, né? Então, sem partes capazes, a autocomposição ela não existe. Direito disponível. Aqui. A gente relaciona geralmente a disponibilidade de direitos aos direitos de personalidade, estado e capacidade das pessoas. Exemplo de estado e capacidade, casamento. Exemplo de estado e capacidade, ou melhor, exemplo de personalidade, nome, honra, né? Mas esse conceito ele vem sendo bastante alargado, tá, gente? A gente fala hoje muito de direito disponível, mas a jurisprudência tem entendido ele cada vez mais amplo. Acho que hoje eu não chego, mas eu até dou alguns exemplos mais para frente de como seria esse... acho que está no próximo. Como seria esse alargamento do conceito. Precisa de ter consenso, seja ele qual for, consenso unilateral, um consenso recíproco. E aqui eu só coloquei essa atenção, né? O acordo, juridicamente, ele tem força executiva. Ou seja, caso haja uma crise de satisfação desse acordo, como a gente viu, é possível você pedir uma tutela executiva de acordo com esse inadimplemento. Mas e aí? Olha, se o acordo ele é homologado em juízo durante um processo judicial já instaurado, ele é um título executivo judicial, né? E aí, caso ele então não seja adimplido, o que você vai ter que pedir? Cumprimento de sentença. Caso o acordo não seja homologado em juízo, mas, ou seja, às vezes nem tem processo, ou mesmo tendo processo, ele foi homologado fora da presença de um juiz, por exemplo, mas ele é ratificado por advogado, MP, das duas partes no caso, MP ou Defensoria Pública,
ele é um título executivo extrajudicial, ou seja, ele tem força para você já ir direto com um processo executivo, né? Então ele acaba se tornando isso, ou seja, extrajudicial ou judicial, ele tem força executiva, ou por cumprimento de sentença, no primeiro caso, ou por um processo autônomo, direto, de execução, nos casos de ratificação fora do juízo. Esse aí eu termino. Direitos indisponíveis não admitem transação, né? Porque é a regra. Não falei que uma das regras é ele ser disponível. Colocamos exceções, mas entendo que não é. Essas exceções ainda nem são taxativas, tá? São exceções que vêm acontecendo, mas a ideia de disponibilidade, ela é uma ideia muito discutida no próprio caso concreto. A regra é relacionada ao direito de personalidade, estado e capacidade das pessoas. Mas, às vezes, um direito que não esteja nesse rol pode ser considerado indisponível, e às vezes um direito que seria considerado indisponível não é naquele caso. Quais casos aqui que têm acontecido exceções? Nas ações em que uma das partes for pessoa jurídica de direito público, tradicionalmente não se admitiria a transação, né? Então, você está brigando contra a administração pública, você vai transacionar com a administração pública? A teoria mais clássica e até não moderna diria que não é possível. Agora, o CPC traz a previsão do artigo 174 de Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública. Tá? Então, até na administração pública, que em tese seria um direito indisponível, ou, na verdade, nem só direito indisponível, um direito que não admite transação pelo tipo da parte. Hoje tem sido admitido. Ações de família e alimentos. Ação de família, divórcio, por exemplo, é uma ação de Estado, né? Você era Estado civil mesmo, você era casado, depois você não é mais, no divórcio. Você não vai fazer a conciliação e a mediação, é até contrária a tudo que o Código tem tentado fazer. Que o Código tem tentado estimular bastante a mediação e conciliação nas ações de família. Então, essa seria um direito indisponível pela definição, mas ele é transacionável. Direitos trabalhistas e previdenciários, né? Então, também aqui entram nessa exceção. Contratos de concessão de serviços públicos. Também antes era considerado indiscutível, hoje até você pode discutir e transacionar. Crédito tributário, você pode transacionar. E direito de imagem também é possível transacionar. Eu diria, sinceramente, que esse item você tem que saber, é uma regra aí, mas o item mais importante é ser partes capazes, né, e o consenso. Porque esse direito disponível e indisponível, o Código, como a gente depois vai terminar na próxima aula, desde 2010, na Política Nacional, pelo CNJ, fez uma resolução, até mesmo pelos princípios que o Código coloca e pela ideia de processo civil hoje, e até porque o judiciário está afogado, a mediação e conciliação, elas têm sido assim, colocadas num patamar que tudo tem que ser conciliado e mediado. Então, esse conceito que já está largado de direito indisponível, sim, vai meio que cair cada vez mais por terra. O juizão vai falar, isso aqui pode, está todo mundo de acordo, vocês são capazes? Então, é um requisito, mas eu diria que nem é para levar tão a sério perto desse princípio que o novo Código quis instituir. Mas, por hoje eu já vou terminar. A aula que vem... Desculpa. A aula que vem eu vou terminar, eu vou falar sobre arbitragem, vou fechar um pouco que a gente está falando de jurisdição, falar da jurisdição voluntária que eu não falei. Princípios do processo. Aí no princípios do processo eu vou falar os constitucionais e os infraconstitucionais. Se der, a gente prossegue ainda por resto que eu falei. Eu mandei um texto, não sei quem que é o responsável aqui por receber os slides, não sei quem, mas passem o texto. Esse texto, minha aula vai demorar um pouquinho até, ou já é na próxima semana? Acho que é na próxima semana. Mas tem um feriado, ninguém vai pra samba, ninguém vai fazer nada. Então vocês podem ler esse artigo, tá?
Que esse artigo eu acho que é importante não só para o processo, mas a discussão de princípios. Ele não é um artigo longo, mas leiam com atenção. Se lerem com atenção, eu acho que vai ajudar bastante. E fala sobre o devido processo legal. Tá? Passem aí para a turma, quem for o responsável. E obrigada aí pela atenção. Nos vemos. E força para todos nós aí.